Glória a Deus, bom dia, em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí, que o nosso Deus, Ele tem uma palavra para nos abençoar. Hoje é sexta-feira, hoje nós estamos aqui reunidos para orar pela nossa libertação. A palavra de Deus fala para conosco: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. E o nosso Jesus, que é o Filho de Deus, Ele nos libertou. Naquele ato, naquela cruz, aquela obra ali, Ele fez e nos deu liberdade. E agora, irmão, Ele traz ao conhecimento da verdade. Por isso que Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, através da palavra, nós ficamos livres, irmão. O mal não pode mais nos prender. A doença, a miséria, a dificuldade desse mundo, você é livre para florescer. Amém? O justo florescerá como a palmeira. Você vai crescer em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia Sagrada aí. Vamos lá para Jeremias capítulo 29. Jeremias, fica lá depois de Isaías. Abra lá no meio da Bíblia, vai cair em Salmos. Aí você vai à frente um pouquinho, tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. E depois de Isaías vem Jeremias. Jeremias 29. Nós vamos estudar aqui uma palavra aqui que Deus plantou no meu coração. E essa palavra vai nos abençoar. Glória a Deus. Está todo mundo feliz? Glória a Deus, irmão. É na alegria que Deus responde, na alegria do nosso coração. Você tem que manter o teu coração na temperatura certa. Qual é a temperatura? Alegre, bem satisfeito. Irmão Jorge, como eu posso ficar satisfeito que eu estou vivendo um momento difícil? Olha para Ele, olha para a palavra. Pela palavra você vê que Ele já fez a obra. Ali você já pode celebrar e agradecer a Jesus. Jesus, eu creio que a obra já foi feita. Em Ti eu sou mais do que vencedor. Todo mundo achou aí? Jeremias capítulo 29, tá? Todo mundo achou? Antes de eu ler, olha todo mundo aqui para mim. Deixa eu introduzir, levar você, transportar você para essa palavra. Irmão, nós vamos estudar aqui um momento do povo de Deus, o povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus. Deus tirou aquele povo lá do sofrimento, levou ele para a terra boa, a terra que mandava leite e mel. Aqui nesse pedaço aqui o povo já estava habitando na terra. Já tinha se levantado ali vários reis para reinar sobre Israel. Então a palavra mostra, irmão, que quando se levantava rei que amava a Deus, que andava nos caminhos de Deus, o povo de Deus prosperava, os povos de Deus se tornavam uma bênção, tudo ia bem. Mas quando também se levantava um rei que desviava do caminho, começava a ir para a idolatria, começava a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus, o povo de voltava a viver na sofrimento. O povo voltava a viver uma vida de escravidão. Entenda, nós precisamos entender, todas as vezes que nós desviamos os nossos caminhos das palavras de Deus, nós também vamos ficar presos. Nós também vamos viver na escravidão. E tem muitas pessoas hoje, irmão, que está na igreja. Ela já se batizou, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda ela continua na escravidão. Deus nunca quis e não quer que o filho dele venha estar preso. Nós vamos estudar aqui algo interessante, porque essa parte aqui foi o próprio Deus que deixou
o povo dele ser preso. Por quê? Porque o povo estava no pecado. Amém? Pega aí, Jeremias capítulo 29, versículo 1. Olha o que está escrito aqui. Versículo 1 diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Então olha mais um pouquinho para cá. Aquele povo, o povo de Deus, se desviou, foi para o caminho errado. O próprio Deus deixou que Nabucodonosor levasse cativo eles. Aquele povo foi levado para o cativeiro. Por quê? Porque tinha pecado contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, Satanás também nos leva para o cativeiro. Ele nos leva para a doença, ele nos leva para o problema conjugal, ele nos leva para o vício, ele nos leva para o mal desse mundo. Eu e você temos que abrir os olhos. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aquele povo estava agora sendo levado para o cativeiro, estava no cativeiro. Mas mesmo assim, aquele povo no cativeiro, Deus tocou em Jeremias para escrever carta, para enviar a palavra ao povo que estava no cativeiro, para mostrar para aquele povo que Deus ainda o amava. Assim também, irmão, mesmo hoje, se você errou, se você pecou, se você hoje está vivendo um momento de sofrimento, porque você errou, lembra, Deus continua te amando. Deus, Ele não quer que você viva nesse cativeiro. Ele também envia a palavra dele que vai te dar o escape. A palavra de Deus diz que não há tentação que vem sobre nós se não manda. Maior é Deus que não deixa atentar acima que possa suportar. Antes da tentação, Ele também envia o escape. Então Deus, Ele nos envia o escape através da palavra. Então vamos continuar aqui. Daqui a pouco você vai entender. Versículo 2 diz assim: depois que saíram o rei Joconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elazar, filho de Safã, e de Jamarias, filho de Elquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhos, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuas. Então presta bem atenção. Jeremias mandou carta para aquele povo que estava lá no cativeiro. Aquele povo pecou, e o julgamento deles, eles tinham que ficar presos por 70 anos. Era o julgamento de Deus para com aquele povo. Só que nós precisamos entender que o Velho Testamento é diferente como a Nova Aliança. Naquela época, Jesus ainda não tinha ido para a cruz do Calvário. Quando uma pessoa pecava, o preço era dessa maneira.
ele tinha que ser castigado na carne. Era assim que acontecia. Você tem que entender isso. Então o julgamento para aquele povo pudesse voltar a Deus, eles tinham que sofrer por 70 anos. E daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Só que, mesmo aquele povo, lá no cativeiro, Deus enviou a carta para aquele povo e falou para aquele povo, para eles não se diminuir. Para eles lá mesmo, eles plantar, eles colher, eles se multiplicar, eles se casar. Para quê? Para que o povo de Deus não se diminua. Deus, ele não quer que nós se diminui, Deus quer que nós crescemos mais. Continuamos. Versículo de número 5. Aí ele fala: edificai casa e habitai, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e das vossas filhas, e maridos para que tenha filhos e filhas. E multiplicai-vos ali e não vos diminuas. Versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade, para onde fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Então Deus, irmão, ali ainda fala para eles orar por aquele lugar, para que lá havesse paz. Então, em qualquer área que você tiver, em qualquer momento que você se encontra hoje, você não pode deixar que as dificuldades abate o teu espírito. Em qualquer situação que você se encontra, você tem que orar pela paz. Porque se você ora pela paz do lugar, você também terá paz. Ele estava na Babilônia e Deus agora queria que eles orassem por aquela terra. Uma terra que ele estava sendo escravizado. Deus queria que ele orasse para aquele lugar vivesse em paz, porque na paz eles teriam paz. Então, em qualquer momento que você se encontra, ora pela paz. Ora pela paz pela tua nora, pelo teu genro, pelo teu marido, pela tua casa, pela tua família. Não importa. Eu não gosto dele. Para com isso. Ora pela paz. Busca a Deus para a paz. Então entenda isso. Eles viviam na escravidão e o tempo que eles tinham que ficar lá era de 70 anos. Por que, irmão Jorge? Porque era assim. Só que hoje não. Hoje eu e você não precisa ficar na escravidão. Hoje eu e você não precisa ficar nenhum segundo vivendo debaixo da autoridade de Satanás. Porque a obra de Deus, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi perfeita. Quando Jesus, ele derramou o sangue dele no Calvário, todo o trono de Satanás foi desfeito. Então ele não tem mais direito de escravizar nós. Então entenda isso. Se eu e você pecou, não é bom que nós não pecássemos, mas se eu e você pecou, a única coisa que Deus quer é que eu e você se arrependam. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Se Ele nos purificou, então eu e você não precisa mais ser escravo. Está dando para você entender? Deixa marcado aí que eu vou voltar. Vem comigo aqui Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nós vamos ver aqui a primeira palavra que o nosso Senhor Jesus, quando ele começou a pregar. Então nós vamos estudar aqui um pedacinho só, a primeira palavra que ele pregou. Então nós precisamos entender, aquele povo foi escravizado porque pecou, e o castigo deles tinha que ficar 70 anos, mas mesmo lá, Deus enviou a palavra, não diminua,
ora pela cidade, planta, colhe. Deus ainda queria que mesmo lá eles vivessem bem. E realmente, mesmo lá, na Babilônia, muitos de Israel sobressaiu. Lá também foi Daniel para aquele lugar. Quando nós temos a história de Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego, foi nesse momento aqui. Aqueles homens se tornaram grandes na Babilônia. Aonde Deus te levar, acredita, você vai se tornar grande. É só você ficar na palavra. Então eu e você não precisamos nos preocupar com nada. A única preocupação que nós temos que ter é se eu e você está vivendo o que a palavra fala. Se eu e você viver o que a palavra fala, vai dar tudo certo. Então aqui nessa primeira palavra aqui, que Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 14. Posso ler? Olha só a primeira palavra que Jesus prega aqui e fala. Diz assim. Marcos capítulo 1, perdão. Marcos capítulo 1, perdão. Marcos capítulo 1, versículo 14. Posso ler? Marcos capítulo 1, versículo 14. Diz assim. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crer no evangelho. Amém? Vamos ler de novo esse versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crer no evangelho. Então, para nós entender, olha para cá, mas olha para mim aqui um pouquinho. Ali, aquele povo estava preso na Babilônia. E Deus tinha determinado que eles ficassem lá 70 anos. Eles tinham que viver na escravidão 70 anos. Então lá, eles tinham que conviver daquela maneira. Eles não poderiam sair. Era a palavra de Deus. Só que nós não. O que nós lemos aqui, que Jesus falou para nós, que o tempo está o quê? Vamos ler de novo? Versículo 15. Quando Jesus, a primeira palavra que Jesus pregou, diz assim: e dizendo: o tempo está o quê? O tempo está o quê? O tempo está cumprido. Então quer dizer, para nós, o tempo está cumprido. Eu e você não precisamos esperar. Eu e você não precisamos permanecer no sofrimento. É só eu e você nos arrepender dos nossos maus caminhos e crer na boa notícia. Ele falou, evangelho significa boa notícia. Vamos ler de novo? Vamos lá ler o versículo 14 também. Marcos capítulo 1, versículo 14 também. Vamos lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no evangelho, crê na boa notícia. Então a única coisa que Deus quer de nós é que nós venhamos nos arrepender e crer na boa notícia daquilo que Ele fez para conosco. Nós não precisamos ficar, irmão, nem um segundo sofrendo. É só você aceitar o que Jesus fez por você. Aceitar o sacrifício, aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, e não deixar mais que o mal pise em você. Ele fala: estais, pois, firme na liberdade a qual Cristo vos libertou, e não se coloquem mais debaixo do jugo da servidão. Então qual a liberdade? Ele carregou todo o teu sofrimento na cruz do Calvário. Deus, Ele não quer que você sofra na doença. Deus, Ele não quer que você sofra na miséria. Irmão, foi a palavra que falou conosco. É a palavra que está falando que verdadeiramente Ele tomou sobre si
todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu e você fomos sarados, eu e você fomos perdoados. É só eu e você agora assumir. O tempo está cumprido. Para aquele povo, eles tinham que permanecer 70 anos naquele lugar. Mesmo assim, Deus foi lá e enviou a palavra para que eles tivessem lá um bem-estar naquele lugar. Para nós não, nós estamos numa nova aliança, uma aliança melhor. Para nós, Jesus falou: o tempo está cumprido, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crer no Evangelho, crer na boa notícia. Nós temos que crer no Evangelho. O Evangelho é a palavra. Você tem que crer o que a palavra fala. A palavra fala que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Creia no Evangelho, creia naquilo que a palavra está falando para você. A palavra fala que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Creia no Evangelho é isso, é você crer no que a palavra fala. Tudo que a palavra fala será cumprido. Tudo que a palavra fala, você verá com os teus olhos. Nós aprendemos aqui esses dias que nossos olhos viriam cumprir o nosso desejo. Deus, Ele quer mostrar para você aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Você quer ver o teu filho se libertar do vício? Você quer ver o teu marido se salvar? Você vai ver. É só crer no Evangelho. Vamos voltar para lá? Jeremias 29. Vamos voltar para lá? Jeremias capítulo 29. Jeremias. Amém? Todo mundo pegou aí? Jeremias 29. Aí versículo 7. Então aquele povo que estava lá, mas mesmo assim Deus queria que eles tivessem paz. Deus mesmo naquele lugar, Deus queria que ele tivesse lá um bem-estar. Aí Deus fala no versículo 7, diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Versículo 8, olha só o que ele fala: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido ao vosso sonho que sonhais, porque eles vos profetizam somente falsamente em meu nome. Não enviei, diz o Senhor. Isso aqui é muito forte. Vamos ler de novo para ficar bem claro no nosso coração. Esse versículo 8 aqui, vamos lá, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Olha para mim aqui. O que significa isso? Deus já estava advertindo aquele povo, porque no meio daquele povo havia profeta que estava profetizando falsamente. Estava vendo um adivinho que adivinhava erradamente, até mesmo os nossos sonhos. E isso acontece. Irmão Jorge, eu sonhei como um sonho assim, estou preocupada. Irmão, você não precisa se preocupar com isso. Deus não enviou isso. Foi Ele que está falando. A única coisa que você tem que permanecer é naquilo que saiu da boca dele. A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia. Então você tem que ficar com aquilo que é a palavra, o Evangelho, o que saiu da boca de Deus. Ele diz: arrependei-vos e crer no Evangelho, crer na boa notícia, crer naquilo que está nas Escrituras.
não vai atrás daquelas pessoas que ficam fazendo aquelas aquelas falsas profecias, e tem pessoas que vão atrás. Pessoas levantam aí, o ano vai acabar em 2012, já passou. Ah, não sei o que, estou vendo aqui que esse irmão caia fora. Ele está usando falsamente, são profeta falso. Deus não enviou, fica com a palavra. Deus não queria que aquele povo, mesmo lá na Babilônia, queria que ele sofresse. Mesmo lá, Deus queria que aquele povo sobressaísse, como Cedraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, sobressaiu naquele lugar, porque eles permaneceram na palavra. Então não dê ouvido a nenhuma profecia que não é a da palavra. Se a palavra fala que Ele é o Deus que te sara de toda enfermidade, então se parece outra pessoa dizendo que você vai morrer com essa doença, é mentira. Porque o teu Deus fala que Ele te sara de todo o quê? Ele me sara de toda enfermidade. Ele carregou todas as minhas dores. Se levantou pessoas, você vai sofrer muito. Não, a palavra de Deus diz que eu teria paz. Quando Jesus entrou numa casa, qual a palavra que ele falou? Paz seja convosco. Então nós temos que crer na boa notícia, crer no Evangelho. Deus não quer que nós venhamos estar presos em área nenhuma. Você tem que buscar a Ele, irmão, de todo o teu coração. Deixar o teu coração se quebrantar pelas palavras que Deus tem te falado. Olha aqui, vamos ver aqui. Versículo 13. Vamos pular aqui para o versículo 13. Mesmo lá, Deus enviou palavra para abençoar aquele povo. Olha o que diz aqui no versículo 3, diz assim: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então quer dizer, o que nós temos que fazer é buscar a Deus de todo o coração. Nós não temos que acreditar em nenhuma profecia de mentira, irmão. Nós temos que acreditar somente no Evangelho, na boa notícia, naquilo que está nas Escrituras. Buscar a Ele de todo o coração, porque aí sim nos traz de volta do cativeiro. Aí nos traz de volta para o abrigo dEle, para a presença dEle, aonde o mal não pode nos tocar. Deus quer isso. Deus ele não quer que eu e você sofra. Nós estamos na nova aliança. Nós não precisamos esperar. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Jesus quer. Ele quer que eu e você crê na boa notícia e buscar a Ele de todo o coração. Vamos ler de novo esse versículo 13 aqui. E buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregá-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde transportei. Glória a Deus. Então Deus quer nos trazer de volta. Deus quer nos buscar. Deus quer que eu e você esteja, irmão, no lugar certo. Aonde? Na presença dEle. Aonde não há sofrimento. Deus quer isso. Então não acredita em nenhuma profecia dizendo que Deus é mal conosco, dizendo que Deus não se preocupa conosco. Não, Deus sim, Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele enviou o Filho dEle a esse mundo para que eu e você não pereça. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja.
Ele não quer mais que eu e você sofra. O tempo está cumprido, igreja. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Deus, Ele quer que eu e você ore pela paz. Deus, Ele quer que eu e você obtenha o melhor. Glória a Deus. Isso, vamos ficar de pé, que meu coração está queimando. Eu quero orar, eu quero falar com Deus. E eu quero também que você ore, fala com Deus, abra seu coração. Deixa Deus te abençoar. Você precisa esperar alguma coisa? O tempo está o quê? Está cumprido. Foi a primeira palavra que Jesus pregou. A palavra fala que Ele falou que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crer no Evangelho. Crer na boa notícia. Então crê que Ele já te sarou. Eu vou orar aqui. Se você estava com problemas de saúde, você vai ficar curado. Isso, fecha teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Amado Deus, querido Deus, diante do Senhor, Pai, nós nos colocamos. Oh, meu Deus, nós ouvimos aqui, ó Pai, a Tua palavra. Meu Deus, o Teu povo tinha pecado contra o Senhor Jesus. O Teu povo saiu dos Teus caminhos, Pai. E, meu Deus, eles foram levados cativo para a Babilônia. Meu Deus, eles tinham que permanecer lá por 70 anos, Jesus. Meu Deus, foi o Senhor que tinha dado o julgamento para aquele povo. Meu Deus, mas mesmo assim, meu Pai, o Senhor enviou a palavra para abençoar aquele povo lá no cativeiro. O Senhor se preocupou com eles, Jesus. O Senhor disse para que eles não se diminuíssem, para que eles plantassem, para que eles colhessem, para que eles edificassem lá casas. E, meu Deus, e orar, meu Deus, por aquela cidade, para que aquela cidade tivesse paz. Meu Deus, para que eles também tivessem paz. Meu Deus, a intenção do Senhor Jesus é que o Teu povo venha ter paz, venha ter descanso. Meu Deus, mas o Senhor mostrou, meu Pai, na Tua palavra, para aquele povo eles tinham, meu Pai, que permanecer 70 anos. Para nós não, Jesus. Para nós o Senhor, quando começou a pregar, o Senhor disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Nós cremos, Pai, no Teu Evangelho. Pai, nós cremos, meu Pai, que o tempo já foi cumprido. Nós cremos, meu Pai, que nós não precisamos mais esperar, meu Pai, para sair do sofrimento. Pai, o Senhor já carregou todo o nosso sofrimento naquele ato, meu Pai, naquela cruz. E nós cremos, meu Pai, naquele ato. Ô igreja, se você errou, se você pecou, se você saiu dos caminhos de Deus, é só você agora, nesse momento, se arrepender. É somente você confessar o Senhor Jesus Cristo. Falar para Ele: meu Deus, me perdoa. Pai, eu quero confessar, meu Pai, que eu errei. E te peço, Pai, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô igreja, se você buscar a Ele de todo o seu coração, Ele falou que traria você de volta. Ele traria você de volta do cativeiro. Ah, meu Deus, olha agora para essa pessoa que estava no cativeiro. Pai, essa pessoa que estava na doença. Pai, essa pessoa que estava na miséria. Pai, essa pessoa que estava sofrendo com esse problema conjugal. Meu Deus, eu vou usar agora o Teu poder, meu Pai, contra toda a força do inferno. E eu me levanto como ministro da palavra de Deus, demônio. Solta essa igreja, solta esse povo, demônio. Você não vai mais cativar ela na doença. Você não mais vai prender ela no sofrimento. Eu quebro a tua obra, demônio. Saia daí, demônio. Todo tipo de enfermidade, todo mal que estava sobre essa pessoa, saia daí, diabetes, sai daí, colesterol alto, saia daí, depressão, sai daí, tristeza, sai daí, câncer, toda doença. Está escrito na palavra do nosso Deus que Ele carregou toda a nossa enfermidade. Demônio, você não pode mais escravizar essa pessoa. Você não tem mais esse direito. O tempo está cumprido. Eu digo agora, toda a obra do inferno, todo mal, saia. Manda esse mal soltar agora, igreja. Manda esse mal soltar o
teu filho, a tua filha, esse demônio que estava levando ele para o vício, para o tráfico, saia daí, demônio, larga esse jovem. Você estava fazendo essa pessoa viciar no crack, na maconha, na cocaína, todo mal, manda agora, jovem, manda esse mal soltar o teu pai, a sua mãe, saia daí, demônio, saia daí, sofrimento, toda doença, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino, toda doença seja curada agora, toda essa igreja, eu digo mal, todo mal, saia, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão para o alto, igreja. A palavra de Deus diz, Ele mostrou para que nós venhamos orar pela paz da cidade, para que nós venhamos ter paz. Pela paz nós teremos paz, igreja. Ô igreja, você orou, você deve crer de todo o teu coração que a paz de Deus agora está sobre a sua vida. Buscar-me-ei e acharei quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Ou você achou Deus agora nesse momento? Deus agora está sobre a tua vida, igreja. Ele diz, o tempo está em cumprir, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Crê na boa notícia, igreja, que Ele falou. Nenhum mal te sucederá, a praga nenhuma chegará à tua casa. Confessa com a tua boca, fala para Deus, Jesus, eu creio, Pai, eu creio que eu já estou curado, eu creio, meu Pai, na tua palavra, que eu já estou sarado. Meu Deus, essa doença não pode mais permanecer no meu corpo. Pai, eu creio na paz, meu Pai, na minha casa. Eu creio no teu milagre, Jesus. Ô igreja, de todo o seu coração, repita assim com o irmão Jorge: meu Deus, eu creio que o Senhor me deu paz. Eu creio que eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aplauda Ele, que Ele merece. Aplauda forte. Oh, glória a Deus.